Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. 8º dia da nossa novena de São Padre Pio, nós vamos orar hoje pedindo ao Senhor que nos dê o dom da fé, que renove em nós a nossa fé. Amém? Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à consagração da novena de Padre Pio. Padre Pio, vos consagramos as nossas vidas, nossa saúde do corpo, da alma e do espírito, nossa casa, vida profissional, vida financeira, projetos, sonhos, tudo que temos e somos, nós colocamos sobre os teus cuidados. Te pedimos que tudo aquilo que não é de Deus caia por terra agora, seja quebrado, desfeito, destruído, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreendemos toda ação do mal em nossas vidas, casa e família. Que pela tua intercessão, Padre Pio, seja combatido agora todo espírito de contenda, confusões, brigas, desentendimentos, toda ira, impaciência, intolerância, comodismo, falta de amor, que seja repreendido todo espírito de miséria, espírito roedor, espírito de enfermidade, espírito obsessor, espírito opressor, espírito de morte, suicídio, em nome de Jesus, que haja cura e libertação. Pedimos que nos blinde e nos dê cobertura espiritual hoje e sempre. Amém. Que a nossa vida, casa, família sejam agora lavados no sangue de Jesus e selados com a cruz do nosso Senhor. Que todas as muralhas de impedimentos, todos os bloqueios, medos, traumas, inseguranças, tudo aquilo que vem para matar, roubar ou destruir caia por terra. Que pela sua intercessão, Padre Pio, haja poder de Deus a se manifestar sobre nós e sejam derramadas bênçãos e graças. Amém. Façamos a oração do 8º dia da nossa novena. Puríssimo Padre Pio de Pietrelcina, tu que quiseste muito bem aos teus filhos espirituais, muitos dos teus filhos têm sido comprados por ti com um preço do teu sangue. Concede-nos também a nós, que não te conhecemos pessoalmente, que sejamos considerados como os teus filhos espirituais, para assim, com tua paternal proteção, com tua santa orientação, com a força que conseguirás para os outros filhos de Deus, podermos no momento da morte encontrar-te nas portas do paraíso, esperando a nossa chegada. Padre Pio dizia: se me fosse possível, queria conseguir de Deus somente uma coisa, que me dissesse, vá para o paraíso. Queria conseguir esta graça, contudo, Senhor, não me deixe ir ao paraíso até que o último dos meus filhos, a última das pessoas que me foram confiadas, tenham entrado antes de mim. Que lindo, né? Padre Pio fala que só entrará no paraíso, no reino dos céus, depois que o último filho espiritual dele tiver entrado. Então, lutemos por conversão, lutemos por uma vida de santidade, na confiança, debaixo da intercessão de Padre Pio, para que um dia possamos nos encontrar no reino dos céus. Oração do Sagrado Coração de Jesus. Ao Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe. Amém. Oremos, clamando o dom da fé. Quantos de nós, ao longo do caminho, devido às circunstâncias, às dificuldades, os problemas, os medos, as inseguranças, as incertezas, nós vamos esfriando na fé, nós vamos balançando na fé, nós vamos muitas vezes até perdendo a fé. E a palavra nos diz que se nós tivéssemos uma fé que fosse, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha de lá para cá. Nós daríamos ordem à montanha, vá dali para cá, e ela iria, e para nós nada seria impossível. Quantos relatos da Bíblia que curas, libertações que aconteceram, e Jesus fala, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme você acreditou. Então nós precisamos, a fé é o que nos move, a fé é o que nos faz perseverar, mesmo sem ver.
Quando nós falamos em fé, nós estamos falando de uma confiança cega, uma confiança que nos faz perseverar mesmo quando a gente não vê, mesmo quando todos os ventos estão soprando o contrário. E a gente continua crendo, porque quem crê em Deus não precisa ver Ele trabalhando, sabe que Ele está trabalhando. Quem crê no Senhor não precisa ver o que Deus está fazendo, ele tão somente confia, ele tão somente espera, e ele já ora numa oração expectante, ele já ora crendo que enquanto ele está orando, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. Então ele ora já louvando e bendizendo ao Senhor, porque ele sabe que a sua oração não ficará sem respostas. Que nós possamos pedir o renovo da nossa fé. Sim, Senhor Jesus. Pela intercessão de São Padre Pio, nós queremos pedir que a nossa fé nesse dia seja renovada. Vem Espírito Santo de Deus e dai-nos o dom da fé, o dom de uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que nos impulsiona, uma fé que nos move a acreditar sem ver. Não precisar ver para crer, uma confiança no Senhor que nos sustente no tempo da provação, mesmo quando os ventos soprarem contrário. Mesmo quando o barco da nossa vida balançar com os problemas, com as dificuldades, mas que a nossa fé nos faça permanecer assim como fez Padre Pio, que mesmo diante de tantas batalhas ao longo da sua vida, teve uma fé e uma confiança no Senhor admirável. Permaneceu e resistiu até o fim, confiando no Senhor. Em tudo ele confiava, em tudo ele agradecia, e ele sabia que muitas coisas poderiam não estar no controle dele, mas estavam no controle de Deus, e se estava no controle de Deus, ele podia descansar. Dai-nos essa fé expectante também, de termos a certeza que ainda que eu não veja, eu sei que o Senhor está operando, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que não é no meu tempo, mas no tempo oportuno Deus agirá. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, essa fé que movimenta a nossa vida, que nos levanta de todo desânimo. Devolvei a fé para aqueles que desanimaram no caminho, para aqueles que deixaram de acreditar, para aqueles que desviaram os seus olhos de Deus. O Senhor me dá a palavra de quando os discípulos estavam no barco e Jesus, estando no barco, dormia, e o barco começou a balançar porque começou uma forte tempestade e os ventos começaram a soprar contrário, e esse vento começou a fazer com que o barco balançasse, e os discípulos, mesmo sabendo que Jesus estava no barco, começaram a, por medo, por desespero, se questionar se Jesus não se incomodava pelo fato deles estarem perecendo. E Jesus acordou, se levantou e com uma palavra cessou a tempestade. Mas ele questionou os discípulos: ei, ainda não tendes fé? Por que tivestes medo? Por que duvidastes? Irmãos, se o Senhor está no barco da nossa vida, aleluia, ainda que a gente atravesse as tempestades, ainda que venham os ventos contrários, o barco da nossa vida não vai afundar, porque Ele está no barco, e se Ele está no barco, não vamos perecer, porque o Senhor está conosco. Que nesse dia o Senhor possa reavivar em nós a fé, a esperança, um ânimo que nos faça ter uma confiança no Senhor cega, que nós possamos nos levantar de todo abatimento e nós possamos retomar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza que Ele é o Deus da nossa vida e não nos abandonará. Amém? Recebe aí fortaleza, novo ânimo, recebe avivamento, recebe da parte de Deus um ânimo e um renovo na sua fé, na sua esperança, em nome de Jesus, pela intercessão de São Padre Pio. Amém. Deus abençoe. 9º dia da nossa novena, amanhã, nós vamos clamar por milagres com a intercessão de Padre Pio. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.